Bem-vindos ao canal Eu Compositor. Para quem não me conhece, meu nome é Gandhi Martins, eu sou músico profissional, trabalho como pianista e sou compositor também. Então, através desse canal, eu pretendo compartilhar com vocês conteúdos relativos à música em geral e também relacionados à composição musical, que vai ser o foco principal do canal. Então a gente vai ver conteúdos sobre música instrumental, música erudita, canção, enfim, sobre música. Então aqui eu pretendo compartilhar conteúdos práticos e conteúdos teóricos, tanto vindos da minha prática mesmo, como músico profissional, quanto vindos também dos meus estudos acadêmicos, porque eu estou fazendo doutorado agora, então eu vou aproveitar essas coisas que eu estou estudando e vou compartilhar com vocês. Mas, no fim das contas, o objetivo principal é ajudar vocês a melhorarem as composições de vocês, a terem uma visão mais ampla, a terem acesso a um conteúdo que talvez não tenha em outros canais, em outros locais. O objetivo é fazer as pessoas comporem sempre melhor. Eu sou graduado em música, fiz licenciatura, um mestrado em composição musical e atualmente eu estou no 5º semestre de um doutorado em composição musical também. Tenho 7 trabalhos autorais lançados, 4 álbuns, um EP e 2 DVDs. Se você quiser conhecer o meu trabalho, é só botar meu nome no Google ou entrar aí no meu site, gandhimartins.com, que você já vai ter acesso. Uma coisa muito importante é que recentemente eu fiz um livro ensinando a compor do zero até ferramentas muito avançadas. Então ali com certeza você vai encontrar um material muito rico que pode sanar muitas das tuas dúvidas em relação à composição e também vai ampliar a tua percepção sobre o que é compor e quais ferramentas são realmente úteis na hora de você fazer uma composição que soe profissional. Então, se você quer saber mais, tem um link aqui na descrição que você é direcionado para a página do livro. Lá você pode baixar o sumário e ver detalhadamente quais são os conteúdos do livro. Além disso, tem 2 bônus maravilhosos para quem compõe. Então aproveita que esses bônus estão de graça. Bem, esse aqui é o primeiro vídeo do canal, então é claro que eu tenho que pedir para vocês se inscreverem no canal, porque provavelmente vocês estão vendo aí no número de inscritos, talvez esteja 0. 0 inscritos agora. Então seja o primeiro, mas se você não é o primeiro, se inscreva também para poder crescer esse canal, né? E esse conteúdo chegar nas pessoas que realmente estão interessadas. Então é isso, vamos para o conteúdo. Então, como vocês puderam ver no título do vídeo, né? Será que o título de uma música pode influenciar na maneira com que a gente escuta, com que a gente entende aquela música? Então, essa é uma pergunta que alguns pesquisadores fizeram e fizeram experimentos para testar, para ver se isso realmente ocorre. É claro que no mundo da arte, a gente sabe que os títulos importam, senão a gente não daria título, certo? Vamos supor aqui uma situação hipotética, certo? Vamos supor que tenha 4 quadros idênticos. Eles são 4 quadros vermelhos, todos pintados de vermelho, um vermelho liso, só um quadrado vermelho. Só que a única diferença entre eles é o título deles. Então, um deles o título vai ser Os Israelitas Cruzando o Mar Vermelho. O outro vai ser Banho de Sangue. O outro vai ser O Quadrado Vermelho. E o outro, Alcançando o Nirvana. Provavelmente os visitantes dessa exposição hipotética iriam interpretar, ter uma experiência estética diferente para cada um desses quadros, só por causa do título. E isso já é bem documentado em artigos científicos relacionados às artes visuais, tá? Isso tem bastante pesquisa já, mas na área da música ainda tem pouca pesquisa. Uma das pesquisas é essa que a gente vai ver hoje. Então, o que os pesquisadores desse estudo fizeram foi manipular algumas propriedades linguísticas dos títulos das músicas e também dos nomes dos artistas. Eles se basearam em 2 princípios heurísticos. O primeiro se chama fluência do processamento e o segundo se chama heurística do afeto. Então, só para vocês não ficarem perdidos quanto à palavra heurística, heurística é um conceito utilizado na psicologia cognitiva, principalmente, que diz respeito a alguns atalhos mentais que a nossa mente faz para tomar decisões mais rapidamente, ganhar tempo e também poupar energia. Isso é uma característica maravilhosa da nossa mente, mas também às vezes induz ao erro.
Então já foram catalogadas e estudadas várias heurísticas, vários princípios heurísticos, e 2 deles são esses estudados por esse estudo. Então, esse artigo traz 2 experimentos. A gente vai ver um de cada vez. O primeiro experimento testou o princípio heurístico da fluência do processamento. Então, esse princípio heurístico, ele se refere a uma tendência da mente humana a perceber informações mais fáceis de serem interpretadas e entendidas como melhores, e informações mais difíceis de serem entendidas como piores. E isso vale também para a área da linguística, ou seja, para as palavras que a gente lê ou escuta. Palavras com uma fluência melhor, ou seja, mais fáceis de serem entendidas, mais fáceis de serem pronunciadas, vão ser entendidas em termos de melhores. E palavras mais difíceis de serem entendidas e pronunciadas vão ser entendidas em termos de piores. A essa heurística específica da linguística, a gente dá o nome de fluência linguística. Então, a gente chama palavras fáceis de serem principalmente pronunciadas de fluentes e palavras difíceis de disfluentes ou não fluentes. Disfluente não é uma palavra que existe no português, mas eu faço uma tradução literal dos estudos em inglês, como é o caso desse estudo. O primeiro experimento desse estudo, ele testou se títulos e nomes de artistas mais fluentes ou menos fluentes influenciariam a maneira com que a gente interpreta a música, com que a gente escuta a música, a nossa experiência estética com aquela música. Então os pesquisadores utilizaram nomes na língua turca. Alguns nomes eram mais fluentes, como esse que você vê na tela, e outros nomes eram menos fluentes, mais difíceis de serem pronunciados, como esses. Esses nomes mais fluentes ou menos fluentes não foram escolhidos de maneira intuitiva, eles foram escolhidos de um outro estudo que categorizou nomes turcos como mais ou menos fluentes. Então eles retiraram desse outro estudo, tá? Que era garantido que era mais fluente ou menos fluente. E também o uso de nomes turcos teve outra razão, porque isso ia deixar menos evidente essa manipulação de fluência, porque esse estudo foi feito com falantes nativos de inglês que só falavam inglês, que não falavam outra língua, né, e muito menos turco. Então, para eles não perceberem essa questão da avaliação, né, que estava sendo feita, porque isso pode interferir no estudo, nos resultados, né? Se fosse feito em inglês, com palavras em inglês mais difíceis ou menos difíceis. Então eles escolheram, para eliminar esse problema, eles escolheram uma outra língua. Então foram escolhidos 8 trechos de música de 15 segundos que ainda não tinham sido lançadas nem divulgadas publicamente. Então ninguém conhecia aqueles trechos de música. Então os participantes ouviram esses trechos de música, só que antes de eles ouvirem aparecia o nome da música e o nome do autor da música, o nome do compositor, numa tela de computador, e eles estavam com fone de ouvido, então eles olhavam o nome da música, o nome do autor, e em seguida escutavam a música. Uma coisa importante, para garantir que os participantes estavam realmente lendo o título e o nome da música, foi solicitado para eles escreverem lá numa caixinha de texto o nome da música e o nome do autor. Então isso garantia que eles realmente tinham lido. Aí depois disso foi feito um questionário com 6 escalas avaliativas. 3 dessas escalas, elas destinaram-se a avaliar propriedades estéticas da música. Se gostou da música, expressividade e tudo mais. E as outras 3 escalas eram outros tipos de valores, como o valor comercial, como, por exemplo, a opinião deles se aquela música seria provável de fazer sucesso, se eles iriam ao show daquele artista, se eles indicariam aquela música a algum amigo. Então, os resultados desse primeiro experimento foram muito claros. Apontaram que os mesmos trechos musicais, quando apareceram com nomes mais fluentes, mais fáceis de serem pronunciados e lidos, eles foram percebidos como melhores. E quando foram precedidos, né, pelo título e pelo nome do artista com nomes disfluentes, difíceis de serem pronunciados e entendidos, foram entendidos como piores. Agora, o segundo experimento, ele testou a heurística do afeto. A heurística do afeto diz respeito à influência que estímulos bons ou ruins causam na nossa tomada de decisão e, nesse caso, na nossa experiência estética.
E isso também acontece com palavras, né? Palavras com cunho afetivo negativo, elas vão te causar um sentimento de valência negativa, né? Um sentimento negativo também. E isso vai influenciar a tua tomada de decisão posterior, numa situação posterior. É exatamente essa ideia que está sendo testada, só que no âmbito da música. E a palavra, no caso, vai ser o título da música. Então, o experimento 2 investigou se a experiência estética, se o julgamento estético de uma música pode ser influenciado pelo teor afetivo contido no título dela. Então, os participantes ouviram alguns trechos musicais que tinham títulos positivos, como beijo, a palavra beijo como título, ou títulos negativos como suicídio, ou títulos neutros como esfera ou janela. E além disso, também foi investigado se os participantes iam gostar mais das músicas com título, seja ele do teor afetivo que for, negativo, positivo ou neutro, ou músicas sem título. Então o procedimento foi similar ao do experimento 1. Eles sentaram numa cabine com fones de ouvido, com uma tela, apareceu o título, dessa vez sem o nome do autor, só o título mesmo. Foi pedido aos participantes então que escrevesse numa caixa de texto lá esse título, para garantir que eles leram o título, e depois o trecho da música foi tocado. Depois disso, foi feito um questionário com 11 escalas avaliativas, e elas foram divididas em 3 valores: o valor estético, valor pessoal e valor comercial. Então, no valor estético, foram usadas 5 escalas. A primeira pergunta era sobre se a pessoa gostou de forma geral da música, e as outras perguntas eram sobre quão belo ela achou a música, essas perguntas aqui que estão aqui na tela. E para avaliar o valor pessoal, tinham 3 escalas avaliativas, que era se eles gostariam de saber mais sobre o artista, se eles indicariam para um amigo, se eles gostariam de ver um show ao vivo desse artista. E as últimas 3 escalas eram referentes ao valor comercial. Se a música tem potencial para ser uma música bem sucedida comercialmente, ou se muitas pessoas gostariam de ouvir aquela música. Então, os resultados desse experimento apontaram de forma clara que o teor afetivo do título afetou profundamente o julgamento estético, a experiência estética da música. Ou seja, os trechos de música que foram precedidos por títulos de teor negativo foram vistos como piores, de forma geral, nas escalas avaliativas. As músicas que tinham títulos positivos foram avaliados como melhores de forma geral. Então, isso é muito importante. Isso quer dizer que o teor emocional, o teor afetivo de um título influencia diretamente a maneira com que o ouvinte vai entender a música, vai experimentar ela esteticamente. E tem mais. Ao final desses experimentos, de ambos os experimentos, foi pedido para os participantes se eles achavam que o título da música ou o nome do artista tinha influenciado eles de alguma maneira nas respostas. E adivinha, a maioria esmagadora deles respondeu que não tinha sido influenciado de maneira nenhuma. Ou seja, isso mostra que esse efeito ocorre inconscientemente nos ouvintes. E lembra que eles também testaram se os ouvintes iam preferir músicas com título e sem título? Então, os ouvintes preferiram sempre avaliaram melhor, né, as músicas com título, seja ele negativo ou positivo ou neutro, do que as músicas sem título. Então, os resultados desses 2 experimentos, eles são muito importantes para nós compositores principalmente, porque nós é que damos o título das composições, né? Quem só interpreta não tem esse poder de trocar o nome da música, né? Então, o que isso nos diz? Que é muito importante escolher bem as palavras que a gente vai utilizar no título, tanto nessa questão da fluência das palavras, quanto na questão do teor emocional das palavras. É claro que isso não quer dizer que você tem que sempre utilizar palavras fáceis e de sentimentos bons. Essas escolhas têm que ser feitas sempre levando em conta o que você quer transmitir com a música. Se você está querendo transmitir um sentimento mais entendido como negativo, por exemplo, algo mais raivoso, ou até mesmo uma coisa mais melancólica, triste, deprê, né? É melhor que você coloque títulos com um teor afetivo que seja congruente com esse sentimento. Ou seja, o seu título vai ajudar a potencializar esse sentimento que já está presente na música.
E como a gente viu, essa questão da pronúncia fácil, da fluência linguística, tem a ver também com o nome artístico, né? O nome do artista. Então, é uma questão para a gente pensar quando for escolher aí o nome artístico. E por último, mas não menos importante, você precisa sempre colocar um título na sua música. Mesmo que você não se sinta inspirado, às vezes você faz uma música instrumental. Isso ocorre muito com pessoas que fazem música instrumental. Fala, meu Deus, mas eu não sei o que eu vou... Que título que eu ponho para essa música? Cara, se esforça e pensa num bom título. Pensa nessas questões aí que a gente viu e coloca um título, porque isso vai fazer diferença na hora das pessoas ouvirem a tua música. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e fiquem ligados, se inscrevam no canal que vai ter mais conteúdos como esse. Um abraço musical e até a próxima!